Nós estamos em Israel, hoje visitando Jerusalém. O nosso roteiro é um roteiro de muita emoção. Vamos começar pelo Monte das Oliveiras, seguindo os caminhos de Jesus. A arquitetura desse lugar é assim. Ela é quase que de uma única tonalidade, você vê que não tem grandes construções. A cidade é toda construída em pedra e isso preserva uma arquitetura, uma paisagem sempre muito igual, né? Você não tem prédios desbotados. Vales, montanhas, um clima que de manhã amanheceu um pouco frio, à medida que o dia passa, vai esquentando. À noite, Jerusalém é muito frio, porque nós estamos a 800 metros de altitude. Portanto, o nosso convite hoje é para você se emocionar e seguir ao lado do programa Passaporte por Jerusalém, pelos caminhos de Jesus, conhecendo um pouco Israel. Boa viagem! Nós estamos aqui no Monte das Oliveiras. Já falei para vocês que não existe praticamente nenhum lugar tão pontilhado, tão citado, tão importante no Evangelho como o Monte das Oliveiras. É claro que eu posso dizer sempre a Anunciação em Nazaré, eu posso dizer a Natividade em Belém e posso dizer também a Crucificação e Ressurreição aqui em Jerusalém, mas na Gólgota. Porém, aqui esse é o lugar da vida pública de Jesus. Aqui está a casa de Maria, Marta e Lázaro, não é? Que são a família dos amigos de Jesus. O que eu vou fazer agora com vocês é mostrar o que foi a última semana da encarnação. A última semana, Jesus sai com todo o pessoal lá da Galileia, eles vão pelo Vale do Jordão e chegam em Jericó. Quando ele chega em Jericó, ele encontra duas pessoas que são importantes. Uma mais, outra menos. Uma chama-se Zaqueu, o homem que ele se arrepende, dá dinheiro para os pobres e ganha salvação naquele dia. Ele era cobrador de impostos. O outro é mais importante, é Bartimeu. Bartimeu é um cego. E sempre que a gente vê o seguinte, o cego, quando ele vê alguma coisa ou pressente alguma coisa, você sai da ideia de que não foi uma coisa uma coisa mental, e sim uma revelação que ele tem. Então o que é que acontece? Esse cego Bartimeu, ele chama Jesus de filho de Davi. Quando alguém chama filho de Davi, está querendo dizer, você é da casa de Davi, você é candidato a ser o quê? Messias. O Messias é da casa de Davi. Então, três coisas são necessárias, três pilares são necessários dentro da ideia messiânica para que nós possamos falar que ele tem possibilidade de ser o Messias. Um é a casa de Davi. Quando Jesus está em Betânia, vem uma mulher chamada Miriam e ela unge Jesus com um óleo muito caro. Alguns dos discípulos dizem, por que estamos a gastar tanto dinheiro? A gente pode vender, dar para os pobres. Jesus diz, pobres sempre haverão entre vocês e eu nem sempre estarei aqui. Jesus quer ser ungido, porque nós já vimos, três pilares eu falei. Um é a casa de Davi, o outro é a unção, e qual é o terceiro? Muito bem, salvação. Exatamente. Quando é que entra a salvação na história? Quando Jesus era um dia de domingo, e Jesus desce e ele entra em Jerusalém por aquela porta que hoje em dia está fechada. Eu vou falar por que ela está fechada. Estão vendo ali na metade da muralha duas portas fechadas? Essa é chamada Porta do Oriente. E Jesus entra por ali. E quando Jesus entra, essa é a porta pela qual os judeus esperam o Messias. Quando Jesus entra, o povo o aclama dizendo: Hosana.
Osana, nas alturas é depois, a música. Mas eles falam Osana, 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 ou seja, Oxana, Oxana. E eu faço uma pergunta para vocês, que está ligada ao hebraico. Existe alguma relação, quem é professor de português, professor de português, existe alguma relação, quando você escuta o som, entre a palavra Osana e Jesus? Não. Mas se eu falar para vocês em hebraico, qual é o nome de Jesus em hebraico? Yoshua. Yoshua. E Osana em hebraico não é Osana, é Oxana. Agora já soa parecido, Oxana e Yoshua. Oxana quer dizer em hebraico, Oshia na, salvai-nos. Yoshua quer dizer Salvador. O povo não somente aclama Jesus como Salvador, ele também faz o quê? Ele coloca no chão para Jesus passar, o que eles colocam? Ramos. Gente, quem fala inglês aqui bem, nesse grupo, mais ou menos bem, um pouquinho bem? Pouquinho bem. Gente, como é que se diz Domingo de Ramos em inglês? Sunday Palm. Sunday Palm, é. Não é ramo, é palm. Palm é a folha da tamareira, das palmas. Ramo, a palma era o símbolo da vitória para o rei. As pessoas que recebiam o rei com a palma, era sinal que ele estava vitorioso. É claro, alguém traduziu para Domingo de Ramos, seria uma coisinha, até ramo é um negócio que você pisa em cima. A palma da tamareira está sempre por cima de você. Também até na cultura pagã, a deusa Nike, ela tem uma palma na mão. Ela segura uma folha de palmeira na mão. Então, esses são os três elementos messiânicos que a gente já vê, eles se concretizam em Jesus, sem dúvida. Agora, Jesus está na casa de quem que eu já falei? Maria, Marta e Lázaro. Que fica onde? Aqui no Monte das Oliveiras, aqui um pouquinho para o outro lado. E todos os dias Jesus descia, ele não entrava por aquela porta todo dia, que aquela porta é uma porta de entrada gloriosa. Vocês estão vendo uma escadaria ali atrás? Está vendo que tem um dente a muralha? Estão vendo uma escadaria? Ali tinham portas, que eram as portas de Hulda, e por ali Jesus entrava todo dia. Portas de Hulda. Hulda. Jesus, em nome da profecia Hulda. Jesus entrava por ali, Jesus ensinava, mas não somente Jesus ensinava todos os dias no templo, Jesus também entrou em conflito com o pessoal do templo. Ele entrou em conflito com as autoridades. Ele entrou em conflito com os vendilhões. E aqui eu quero dizer uma coisa que eu sei que, principalmente, muitos pastores das igrejas que hoje em dia chamam-se as igrejas do progresso, da prosperidade, não gostam de escutar, mas que, na minha opinião, é tão verdade que eu nem me incomodo de dizer, mesmo irritando eles. Jesus tem uma clara opção pelos pobres e pelos humildes. Eu já escutei preleção aqui do Monte das Oliveiras, que Jesus gosta do rico, que Jesus gosta da fartura, sim, riqueza dividida. Ele não quer ninguém pobre, ele não quer ninguém miserável pobre. Você tem muito, divide. A propósito, gente, em hebraico, por isso que é tão importante, você vai fazer aquele curso de hebraico, a palavra justiça e esmola em português são duas palavras distintas. Em hebraico, como é justiça, tzedek, e como é esmola, tzedakah. Quer dizer, você quando dá uma esmola dentro do conceito hebraico, você está fazendo justiça. Na verdade, a ideia é que tudo que você tem na vida, todas as suas propriedades, você recebeu, quer dizer, Deus te deu para tomar conta dessa casa, para tomar conta desse gado, para tomar conta dessas coisas. Uma pessoa que tem 1 milhão e ele pega desse 1 milhão 1.000, ele vai ficar com 999 mil, não vai fazer falta. Mas para quem não tinha nada, somente tinha 1.000, e ele dá mais 1.000, agora essa pessoa ganhou 100% mais. Quer dizer, às vezes você dá pouco, o que é pouco para você é uma coisa muita para outra pessoa. Essa daí, eu acho que... Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque Jesus, quando ele derruba a mesa,
Está escrito claramente que ele derruba a mesa dos cambistas de dinheiro e os vendedores de pomba. Alguém percebeu? A gente sabe que tinha cordeiro, tinha ovelha, tinha boi para sacrificar, mas Os pobres só podiam sacrificar. era o sacrifício do pobre. Agora, por que o cambista? Porque você não podia dar qualquer dinheiro para o templo. O templo você só podia dar um tipo de moeda, que era uma moeda de prata, chamada meio shekel tzori, de tzori, do Líbano. Agora, nós vemos o seguinte, que uma vez Jesus manda Pedro, vai no mar, pega um peixe, vê o que tu tem na boca do peixe. E o que tinha na boca do peixe que pescou Pedro? Fale, irmã. A moeda. Tinha uma moeda. E a moeda era... Brincadeira, só que baiano não fala assim, né? Claro que não. E o que tinha na boca do peixe? Uma moeda. E Jesus disse, paga o teu e o meu imposto para o templo. Não é? E você está lembrando também, que outra história que a gente lembra, que tem a moedinha? A viúva. Vem uma viúva, dá 2 moedinhas como aquela aqui do Manuel. Dá 2 moedinhas daquela e todo mundo ri dela. E Jesus diz assim, gente, o que vocês estão rindo dela? O que ela deu é mais importante do que nós demos, porque essas são as 2 últimas moedas que ela tem. O que a gente deu, a gente tem mais. Nós estamos vendo toda vez uma opção pelo pobre. Pobre, pelo humilde. Do momento que ele derruba a mesa, ele entrou em conflito com o pessoal que estava vendendo, entrou em conflito com os altos sacerdotes, porque o camarada, para ter direito de vender, botar uma banquinha dele aí dentro do templo, ele tinha, tá entendendo, que ter o protegido dele. Era o camarada, era o sacerdote, aquele dos grandes, que tinha 20 camaradas vendendo para ele. E por que ele tinha que vender tão caro as coisas? Porque parte ele tinha que dar para a comissão. Gente, por que Jesus veio para Jerusalém? Porque era, que época que era? Páscoa. E o que se comemora na Páscoa? O que Jesus estava comemorando na Páscoa, meu povo? A saída do Egito. Os judeus estão comemorando todos a saída do Egito. Deus, com sua mão forte, trouxe o povo da escravidão para a liberdade.